Muito boa tarde, prezados telespectadores que nos acompanham pelo canal 8 da DIL TV, no YouTube e no Facebook, nessa sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, véspera de feriado. E respondendo a Maria Cristina Monteiro, que pergunta que horas serão os debates com os candidatos à Prefeitura de Nova Araçá. Maria Cristina, às 21 horas, ao vivo, nas plataformas da Conecta Mais. Os candidatos estarão aqui, os três já confirmaram presença, então teremos um debate acalorado nessa noite para a Prefeitura de Nova Araçá. Eu, Thiago Zilli e Sônia Reginato estaremos na mediação, aguardando a audiência de todos vocês e principalmente dos eleitores da cidade de Nova Araçá. Iniciamos o nosso Expresso Meio-Dia de hoje com o principal destaque, temperatura amena, cerca de 18 graus em Nova Prata, Avenida Placidina de Araújo praticamente vazia e vamos à rodada de notícias que é destaque no Brasil nessa manhã, as principais atualizações. Começando pela identificação da vítima brasileira no atentado que ocorreu em Nice, na França. Simone Barreto da Silva foi uma das 3 vítimas fatais de um atentado à faca que ocorreu no dia de ontem em uma igreja francesa na cidade de Nice. Ela conseguiu fugir do local, mas acabou vindo a óbito nas proximidades depois por não suportar os ferimentos. Ela é natural na Bahia e morava na França há mais de 30 anos. Ela é mãe de 3 filhos e tinha nacionalidade francesa e formação como cozinheira. Informações da repercussão desse caso pelo portal G1, o sonho da brasileira que acabou vindo a óbito nesse atentado era rodar o mundo com um food truck. Ela era nascida em Lobato, um subúrbio de Salvador, e adquiriu a nacionalidade francesa. Ela trabalhava também como cuidadora de idosos e morava na França desde 1995 e teve a infelicidade de cruzar o caminho de um terrorista. E também pelo portal CNN, o que repercute nessa manhã é que a França, no atual momento, encontra-se em lockdown em diversas partes do país, as atividades estão fechadas. E a família da brasileira que acabou vindo a óbito nesse episódio recorreu ao consulado francês no Brasil e vice-versa para as tratativas sobre a situação que virá em decorrência. E ainda sobre esse atentado em Nice, pelo portal G1, a polícia nesta manhã prendeu um dos suspeitos de manter contato com o autor do atentado. Além da brasileira, 2 pessoas vieram a óbito e uma está internada. O autor é um tunisiano de 21 anos de idade que estava na França há menos de um mês. Ele teve contato com um homem de 47 anos que foi detido e a polícia investiga as conexões desse atentado terrorista que mais uma vez sacode o país francês. E agora nós vamos às notícias também aqui do Brasil, agora passando aí do 12:01, e hoje tivemos a liberação de 2 relatórios sobre 2 acidentes aéreos ocorridos no ano passado, que apontaram aí as causas desse acidente. O primeiro foi com um helicóptero de Ricardo Boechat, que era jornalista do grupo Bandeirantes, e de acordo com o relatório divulgado pela Aeronáutica na noite de ontem, o que ocasionou foi uma falta de manutenção nessa aeronave que acabou provocando a queda imediata a partir de uma falha do motor. E esse problema foi causado por falta de manutenção e isso ocasionou uma falta de lubrificação de uma peça que compunha a parte de ignição, causando aí esse acidente que levou um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. E a Aeronáutica também divulgou um outro relatório a partir de uma investigação para saber o que ocorreu na morte de Gabriel Diniz, na Força Aérea Brasileira. Conclui que as condições meteorológicas e erro do piloto levaram à queda do avião. Gabriel era o cantor do hit Jennifer e veio a óbito aos 28 anos de idade em um acidente no município de Estância, em Sergipe, no ano passado. Então, de acordo com o relatório do Centro de Investigação e Prevenção dos Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, também divulgado ontem, as condições do clima e do tempo e mais um erro do piloto foram decisivos para a queda desse avião. Pelo portal G1 também é atualizado que nesta manhã
o Rio de Janeiro desenvolve mais operações policiais nas áreas controladas pelo tráfico de drogas do que nas comunidades dominadas por milícias, de acordo com um estudo. Esse estudo analisou 569 operações policiais em 2019. 6,5% ocorreram em área de milícia, enquanto 48% em área do tráfico e 45% em regiões sob disputa. Guaratiba, Barra da Tijuca e Campo Grande tiveram menos operações policiais. Enquanto isso, Bangu, Meier, Pavuna houveram mais incursões. O Rio de Janeiro tem um intruncado conflito entre comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e outras dominadas pelos milicianos, que é uma categoria híbrida, formada por agentes do Estado ou agentes aposentados dos serviços policiais, enfim, forças de segurança, pessoas que se coadunam em meio a organizações que oferecem uma pseudo-segurança às comunidades em troco do pagamento de serviços essenciais, como fornecimento de água, esgoto ou também TV a cabo, gás e outras formas. É um estado paralelo que rege várias comunidades no Rio de Janeiro. Informações internacionais que também chegam nesta manhã pelo portal CNN. Ao menos 140 imigrantes que se destinavam à Europa acabaram se afogando no litoral do Senegal. Esse acidente foi reportado nesta manhã e 140 integrantes que viriam aí para a Europa com origem do Senegal acabaram morrendo afogados, de acordo com a Agência de Imigração das Nações Unidas. Um barco com mais de 200 pessoas afundou poucas horas depois de partir da cidade de Mombor, localizada a 100 quilômetros do sul da capital Dakar, no último sábado, informou a ONU. Vídeos compartilhados mostraram o barco de resgate de pescadores no local em que uma coluna de espessa fumaça escura estava em mar aberto e as pessoas nadavam de forma frenética. Isso é um retrato do êxodo do continente africano pelos mais diferentes motivos, desde a guerra civil, passando até pela fome, que levam as pessoas a embarcarem em barcos com condições precárias para tentarem chegar até o litoral europeu. Esse é mais um dos vários acidentes que são contabilizados nesse tipo de rota de transação. Informação também do portal CNN, a passagem do furacão Zeta deixa 6 óbitos e milhões sem eletricidade nos Estados Unidos. O mapa dá uma dimensão do tamanho dessa tempestade que acabou atingindo a costa do Golfo e rumou para o nordeste do estado americano. O primeiro óbito foi confirmado de um homem de 55 anos na região de New Orleans e também uma pessoa morreu eletrocutada. As ocorrências foram sendo registradas, o Zeta avançou para o Mar do Caribe e passou de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 2 em menos de 4 dias. E o fenômeno atingiu a península de Yucatán, no México, e cruzou o Golfo para atingir a costa dos Estados Unidos na noite de ontem. Outra informação que vem pelo portal G1 e dá conta de um outro fenômeno natural que aconteceu no Mar Egeu e acabou sendo sentido na Turquia e na Grécia. Ainda não há o número contabilizado de pessoas que acabaram morrendo e pelo menos se contam mais de 100 feridos. Ao menos 6 prédios caíram na cidade de Izmir, na Turquia. O tremor chegou a ser sentido em Istambul, a maior cidade do país. Pelo menos 4 pessoas morreram e 120 ficaram feridas. O epicentro se deu dentro do Mar Egeu nesta manhã de sexta-feira e pôde ser sentido até a Grécia, de acordo com a agência turca responsável pelo atendimento dos desastres. E também houve morte por afogamento. Um terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter, de acordo com o Serviço Geológico norte-americano. A cidade mais atingida foi Izmir, na costa da Turquia. Informações que vêm diretamente do Ártico, que está constatando um fenômeno incomum. A alta liberação de metano no Polo Norte começou, alertam cientistas. Isso porque, de acordo com os dados relacionados em pesquisas, na formação do planeta e nas outras eras glaciais que nós passamos, grandes bolsões adormecidos do ciclo de carbono passado
a condicionar um gás metano. E de acordo com pesquisadores, esse alto nível de gás está sendo liberado em 80 vezes mais potência do que o dióxido de carbono. E foram detectados em profundidade de até 350 metros abaixo do mar, perto da Rússia. O fenômeno, como vocês podem ver aí de acordo com o portal Tecmundo, acaba aumentando os índices químicos da água. São relatadas mortandades de peixes, intoxicação de pessoas na região da Sibéria. Ainda não se sabe o certo a origem do local em que esses bolsões estavam, mas um fenômeno do próprio planeta acaba causando aí interferência direta na sobrevivência das espécies nesse local do Ártico. E informação que vem pelo portal G1, também divulgada nesta manhã, parece uma profecia, mas o fato é que um planeta errante do tamanho da Terra foi descoberto vagando pela Via Láctea. A descoberta de cientistas poloneses afirma que o planeta é o menor já visto até hoje e ele foi achado fora do nosso sistema solar. Planetas errantes não estão ligados à força gravitacional de nenhuma estrela. E é isso que foi anunciado pela Universidade de Varsóvia. O planeta errante. A Via Láctea é cheia desses planetas e um acabou sendo localizado. Parece aquela música da Cássia Eller, quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. 2020 só faltava mesmo ser descoberto um planeta errante. O resto tudo já chegou. E seguindo com as profecias da vida real, os Estados Unidos batem um novo recorde diário de número de contaminações e chegam em 9 milhões de casos. Os números voltam a subir também no país norte-americano. E por falar em país norte-americano, as eleições presidenciais que vêm aí agitando o cenário mundial. Há 6 dias da eleição oficial, o governo Trump é reprovado por 55% dos americanos, de acordo com a CNN, em uma pesquisa feita pelo Instituto SSRS, divulgada na noite da última quarta-feira. De acordo com uma pesquisa, 55% dos entrevistados reprovam e 42% consideram a gestão boa. Os principais fatores ligados à reprovação de Donald Trump está o mau desempenho do presidente no combate à pandemia. E uma última informação que também vem de território norte-americano: a Walmart, a maior rede de lojas e supermercados, está recolhendo suas armas, que lá arma pode ser vendida no supermercado, das lojas por risco de uma agitação social na reta final das eleições americanas. Políticas do Departamento de Segurança Nacional alertam para o risco de conflitos antes, durante e após as eleições marcadas para 3 de novembro, ou seja, na próxima terça-feira. Revólveres, pistolas, fuzis, metralhadoras e outros tipos de munição de vários calibres foram recolhidos das lojas do Walmart, onde eram expostas do mesmo jeito que telefones celulares eletrônicos apresentados nas lojas de departamento no Brasil. Pasmem, você vai até um supermercado ou uma loja de departamento, como você faz e como já fez várias vezes, vai olhar um telefone celular, vai olhar um componente eletrônico. Nos Estados Unidos, além desse balcão, existe o balcão de armas. Você pode manusear, olhar, tirar sua curiosidade. As armas lá têm uma venda relativamente tranquila, feita em qualquer local. Enfim, questões norte-americanas. E agora, antes do nosso intervalo comercial, a gente tem o último episódio da série do Outubro Rosa, onde nós coletamos os relatos de diferentes mulheres que venceram o câncer de mama. E hoje um relato incomum, uma jovem de 29 anos que passou por essa provação. O depoimento de Kelly Strapassou encerra a nossa coletânea de depoimentos do Outubro Rosa para trazer a você exemplos de superação, sobrevivência e, acima de tudo, fé. Fique com a Kelly agora e a gente retorna após o intervalo. Boa tarde. Então, eu descobri o câncer de mama aos 29 anos. Foi através do autoexame, no qual eu fui acompanhando, né? Em 3 meses eu refiz uma ecografia
no qual aparentemente assim o primeiro era benigno. E aí o médico disse, não, vamos refazer daqui 3 meses. E foi o que eu fiz, eu segui as orientações, e aí já tinha mudado totalmente o nódulo. Aí o que aconteceu? A minha ginecologista me encaminhou para um mastologista em Caxias, né? Antes disso eu fiz uma punção aqui, mas deu grandes números de células atípicas, né? E aí eu fui encaminhada para Caxias. Com o resultado da biópsia positivo, né? Câncer maligno, começou o tratamento. Para mim foi um choque, porque eu estava passando por um período conturbado na minha vida e aí chegou mais esse diagnóstico, né? Foram 11 meses de tratamento, no qual foi de muito grande importância, muitos significados, muitas perguntas. Por quê? Por que eu sou tão nova, eu não tenho filhos, eu não tenho casos na família, e olha o que eu tô recebendo, né? Mas eu encarei o tratamento assim de uma forma muito tranquila, sabe? Tem aqueles momentos, sim, mas eu fui levando assim da melhor forma que eu podia levar, sabe? Tranquila. Qualquer momento que passava eu digo, não, eu não acredito que eu tô passando por isso, não pode ser verdade, sabe? E foi assim até terminar o tratamento. Eu fiz 2 cirurgias, fiz 36 radioterapias, não parei a faculdade, diminuí as cadeiras, e foi um período assim que hoje eu me orgulho muito. Então o apoio familiar, sem sombra de dúvidas, foi muito importante. Eu procurava assim evitar que os meus pais, por exemplo, minha mãe, por exemplo, a gente sente que eles sofrem juntos, né? Mas eles me tratavam como se eu não tivesse nada. Isso foi uma coisa muito boa para mim, sabe? E a gente sabia que eles estavam sofrendo juntos, né? E quando eu tinha tratamento para fazer, quimioterapia e tal, eu procurava não levar eles juntos ou não falar muito, porque parecia que eles iam sofrer mais que eu. Sem sombra de dúvidas, é o alicerce, né? E os amigos também. Não posso deixar de mencioná-los. Então, meu nome é Kelly, né? Eu fui diagnosticada muito nova. Hoje não tem mais idade e para esse tipo de doença. E eu quero dizer a todas as mulheres que não deixem de fazer o autoexame. Ele é fundamental. Se cuidem. Só tenho a dizer que a nossa saúde é o bem mais precioso. É difícil, é um momento sim, muito difícil, mas dependendo da forma como tu encara a situação, ela se torna muito mais leve. Então eu deixo aqui o meu recado para que vocês se cuidem. Quem ama, cuida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas.
A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Eleições 2020. Debate entre os candidatos de Nova Araçá. Convidados: Ademir Dal Poço, Aícaro Ferrari e Mauro Ferrari. Sexta-feira, 30 de outubro, às 21 horas, ao vivo. Apoio: Armazém do Pão, loja especializada em pães artesanais, tradicionais e cervejas especiais. SEAG, Cereais e Agropecuária Dallagnol, Nova Araçá. Colorite, Materiais de Construção, Rua Alexandre Gazzoni, 529, em Nova Araçá. Infocenter, informática, papelaria, brinquedos, perfumaria e celulares. Loja Zanetti, beleza e praticidade para a sua casa. Santidade, agroindústria, comércio e processamento de carnes. Tutinói, restaurante e pizzaria, em Nova Araçá. Viesely, negócios imobiliários, dinamismo e profissionalismo na prestação de serviços. Eleições 2020. Conecta Mais TV. É muito nossa. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Retornando ao vivo para você no Expresso Meio-Dia, as informações atualizadas da manhã, reportadas por mim, Thiago Zilli, na técnica com Douglas Causa. E agora vamos falar um pouco sobre esporte, para você ficar a par aí do que está acontecendo. E por primeiro nós temos as informações aí do jogo do Grêmio de ontem, né? O Grêmio enfrentou o Juventude, fez um gol no início. A impressão que o Globo Esporte deixou é que desistiu no segundo tempo e acaba saindo com mais sorte do que juízo contra o Juventude. Isaac definiu a vitória por 1-0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, aos 8 minutos de jogo. O atacante adversário perdeu a chance incrível e mostra que o tricolor acabou saindo no lucro. Podia ter ganhado um empate. Informação que vem do Colorado: aos 31 anos, Thiago Galhardo deixa a Europa em segundo plano para se consolidar no brilho no Inter. Ele diz que estão em outro patamar. O goleador do Brasileirão diz que o artilheiro colorado é a contratação na edição do podcast. E a informação dele é que, por hora, pretende permanecer no Beira-Rio. E informação que a gente traz do portal UOL: o Novo Basquete Brasil, a Liga Brasileira de Basquete do NBB, sai da Bandeirantes e será transmitido pela TV Cultura. Essas são as informações. Então a próxima edição do Novo Basquete Brasil será transmitido pela TV Cultura. A emissora pública paulista fechou o contrato para exibir 30 jogos durante a próxima temporada, que começa no fim de novembro. As transmissões serão realizadas aos sábados, como já acontecia na Band. Além das competições regulares, também serão transmitidos o Jogo das Estrelas e o Super 8, torneio de mata-mata no final do primeiro turno. E há uma notícia que a gente traz para o cenário aí dos octógonos e das artes marciais,
que se chama do portal Globo Esporte, a última teia. Anderson Silva subirá pela última vez no octógono durante o próximo final de semana em Las Vegas. Ele vai enfrentar o Uriah Hall. Então, o Spider aí se aposentando ao longo de 22 anos de carreira, ele vai fazer a sua última luta e será neste sábado. E as informações, ele teve 45 lutas no MMA ao longo desses 20 anos, 34 vitórias, 10 derrotas, nenhum empate e uma luta sem resultado. 4 vitórias foram por finalização, 22 vitórias foram por nocaute e 8 por decisão dos juízes. No UFC, ele também atingiu aí 18 knockdowns, 16 vitórias seguidas e 11 vitórias por nocaute. Um recordista, o brasileiro Anderson Silva, conhecido como Spider. E informações do surf, já que é final de semana, muita gente descerá a Rota do Sol para acompanhar as gigantes ondas do litoral gaúcho. No litoral de Portugal, em Nazaré, Ítalo Ferreira se sujeita às Big Riders e surfa a onda gigante. E ele diz que momento. Nazaré, no litoral português, contém as maiores ondas que se tem notícia até o momento. E no circuito mundial, ele aproveitou um swell histórico e surfou de forma inigualável numa onda de mais de 20 metros. E já que nós estamos falando de esporte agora, hoje também é comemorado o Dia do Fisiculturista, que é um esporte aí que exige muito de quem pretende praticar esse culto ao corpo. E nós contamos com o depoimento de Gláucia Menegatti, que já competiu e ganhou títulos nesse tipo de modalidade. E ela traz algumas informações sobre o cenário e como é complicado participar aí desse tipo de modalidade que exige muita disciplina, treino e boca fechada. Então, Gláucia Menegatti e o fisiculturismo agora com você. Fisiculturismo, a arte de cultuar o seu corpo. Hoje nossa reportagem encontra-se no município de Paraí e conversa com a atleta Gláucia Menegatti. Ela que conta pra gente um pouco mais sobre a sua experiência neste esporte. Eu entrei nesse mundo, mas acredito que esse mundo é quem me encontrou. A educação física, o movimento faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Desde muito jovem eu comecei a treinar. Mas musculação e levada a sério para competição, aproximadamente há uns 5 anos atrás, quando eu procurei o meu primeiro treinador para melhorar a minha forma. Que eu queria intensificar um pouquinho mais pro tal dos Projeto Verão, talvez seja o nome mais certo. Mas eu comecei a gostar do processo, a entender que aquilo, de certa forma, já fazia parte da minha vida. Que treinar já era estilo da minha vida, que cuidar da alimentação, que fazer algo um pouco mais regrado também cabia no meu mundo e que eu tinha, sim, condições. O fisiculturismo é um esporte que eu acredito também que para a questão de competição ele te escolhe, inclusive na questão da categoria. E como a gente vai tendo contato com pessoas que entendem disso, eles vão direcionando você. E eles sempre falavam, Gláucia, você tem jeito para isso, você podia ir competir na wellness. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. No início eu não simpatizava com a ideia. Depois eu disse, não, isso tem como ser parte da minha vida sim. E foi muito tranquilo o processo no início, porque eu tive que começar com poucas mudanças. E depois eu fui entrando no sistema, eu diria, e cheguei onde cheguei, né? Na verdade, o fisiculturismo, para quem é apenas praticante da musculação, não existe uma diferença absurda. Apenas a questão da intensidade, da disciplina, que sim, ela precisa ser 100%. No momento que alguém decide competir, ela precisa estar totalmente consciente do processo que ela vai precisar passar. Então, são algumas... faz parte de restrições. O treinamento, hoje eu não estou legal, não vou treinar. Você vai ter que treinar, você vai ter que seguir um protocolo, 100% ele, para que tu possa chegar no dia com o corpo pronto para o show. O praticante da musculação, ele vai também seguir esses processos. Até o meu último treinador, ele sempre fala,
Não existe diferença entre alguém que queira melhorar o seu corpo e alguém que queira competir. Os processos e os caminhos são aqueles. O que vai mudar são os detalhes, são essa parte dos protocolos que realmente... A pessoa que é praticante, se ela um dia acontecer que ela não for treinar, tudo bem. Agora, para um atleta, isso vai fazer diferença. Então, são na questões dos detalhes de seguir um protocolo. Mas o praticante da musculação, para um fisiculturista, os caminhos são aqueles. Não tem como fugir de uma dieta, de um treino e seguir aquilo com disciplina e força de vontade para atingir o objetivo. Eu cheguei a fazer, em alguns momentos da preparação, 3 cardios, que são 3 treinos aeróbicos por dia, fora o treino da musculação. Então eu acordava 5 da manhã, fazia 1 hora de... Ou eu ia caminhar na rua, ou eu vinha para academia. Quando era inverno, era muito frio, era escuro, perigoso, inclusive, para fazer cardio na rua. Daí eu vinha para academia às 5 da manhã. Aí, entre 9 e 10 da manhã, eu já treinava, daí o meu treino da musculação. Depois do treino, eu fazia mais 1 hora de aeróbico. E depois, no final do dia, eu tinha mais 1 hora. Então, eu passava umas 3 horas e meia por dia em movimento. Fora a questão da alimentação, que é, em períodos da preparação, ela acaba sendo mais restrita, né? Principalmente mais na finalização. Mas isso vai depender muito de como está a condição do atleta. Eu falo pela minha experiência. Tive muita parte de restrição, sim, em alguns momentos. E a alimentação acaba sendo restrita, então acaba que a gente precisa treinar muito e acaba comendo muito pouco. Então, era mais ou menos assim para finalizar uma preparação. Mas durante os processos mais longe de competição, os treinos são mais tranquilos. Eu acabava treinando 1 vez por dia e mantendo um cardio, mas cheguei a fazer isso. Então, não existe muito o equilíbrio. A gente trabalha muito com o extremo e o esporte é assim. O esporte, na minha opinião, não tem como caminhar 100% ao lado da saúde. Esporte de alto nível. Então, hoje, eu vejo como isso é muito diferente. Hoje, treinar para ter um corpo legal, uma saúde bacana, não tem como daí caminhar nesse extremismo. A primeira vez que eu pisei num palco era como se eu já fazia aquilo há muito tempo. Para mim foi muito natural. A parte que mais me preocupava quando a ideia do fisiculturismo surgiu na minha vida era como é que eu vou colocar um biquíni e desfilar? Porque tem poses que são obrigatórias, que são padrões e tu precisa reproduzir aquilo de uma forma feminina, delicada e graciosa, porque tu precisa... o físico, ele às vezes ele pode ser até um pouco agressivo, mas os gestos, a pose e tudo. E eu pensei, nossa, como é que eu vou fazer isso? E comecei a treinar e comecei a ver que não era o bicho de 7 cabeças. Para mim, essa foi a parte mais desafiante no início. Eu ficava em pânico ao pensar nesse momento. Como vai ser minha reação ao pisar num palco de biquíni? Era bem isso. E quando eu fui pela primeira vez, eu me senti como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Foi muito natural e foi muito... Eu senti felicidade naquele momento, porque eu não queria que acabasse. E felicidade é um momento que você não gostaria que ele acabasse. E as preparações, eu vi que eu descobri muita coisa que eu sou capaz e que eu imaginei que eu não fosse. A minha força de vontade, a disciplina. Hoje eu percebo que tudo aquilo que eu me propor a fazer com verdade, eu vou seguir. Então, o fisiculturismo e as preparações, elas acabaram me proporcionando esse desenvolvimento de conhecer aonde eu posso chegar e saber que eu tenho, sim, condições se eu realmente quiser fazer aquilo. Então, eram sensações de... No final, tudo valia a pena. Mesmo que nesse processo, às vezes, eu pensava, o que eu estou fazendo? Porque bate a desespero. Nossa parte social, ela fica muito comprometida, porque a gente tem horário para treinar, horário para comer, horário para tudo, para dormir, inclusive, porque o descanso ele é muito importante. Então, a alimentação ela é importante, o treinamento, o descanso. Então, quanta coisa eu tive que abrir mão, sabe? Muita coisa. Momentos com família, inclusive, momentos com amigos, meu trabalho, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque chegou um momento que às vezes a gente tem tanta coisa para associar e para combinar, que eu não conseguia mais nem pensar nos trabalhos que eu tinha para fazer, nas aulas que eu precisava montar. Eu precisei abrir mão de muitas coisas, inclusive no meu lado profissional, que eu sou educadora física e hoje o meu foco de trabalho é totalmente outro. Então,
eu percebia que valia a pena, mesmo aquilo sendo, naquele momento fazia sentido quando eu chegava lá, subia no palco, e melhor ainda quando a gente tinha o retorno de ganhar um troféu, de ganhar algum prêmio, assim. Eu quero dizer que eu admiro muito qualquer fisiculturista, porque a dedicação, a perseverança, a disciplina, ela precisa estar assim, ó, super, super presente. E eu admiro muito pessoas que conseguem se entregar para um esporte ou se entregar para qualquer coisa que se propor na vida. E o fisiculturismo faz isso com a pessoa no 100%. Então, eu deixo aqui a minha admiração a quem segue esse esporte, que eu admiro até hoje, mesmo não sendo mais atleta no momento, e dizer que o fisiculturismo, ele, se pôde me deixar uma mensagem, é que qualquer pessoa que tiver disciplina, que tiver força de vontade, vai conseguir alcançar a sua melhor versão. Então, fica aqui a minha admiração a todo mundo que segue aí esse esporte que eu acho incrível e que trouxe tantas alegrias e realizações aqui na minha vida. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Muito boa tarde, Nova Prata e região, o Expresso Meio-Dia retornando para você. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata é de 18 graus e nós passamos do meio-dia e 36 minutos e o movimento na Placidina de Araújo é praticamente nulo, todo mundo em casa almoçando nessa sexta-feira, dia 30, véspera de feriadão. E passamos para os principais destaques do nosso estado e da nossa região, começando pelo Jornal do Comércio, que destaca uma situação. Parte dos produtores rurais não consegue aproveitar a alta nas cotações das commodities agrícolas. Isso quer dizer que nós tivemos um grande salto nos preços dos principais grãos, como soja, milho e entre outros que são plantados aqui no estado do Rio Grande do Sul. O fato é que o produtor gaúcho não conseguiu alcançar essa alta nas cotações porque as questões aí estão um pouco complicadas em torno da especulação.
O produtor até entrega o grão a um preço competitivo, mas ao momento ocorre na hora de esse grão ser revendido. Então, aquela expectativa de que a alta recorde do preço das commodities, puxada principalmente pelas exportações e pelo dólar, chegasse até o produtor rural, ainda tem uma barreira muito forte que está parada aí nos processos de especulação de venda e revenda de grãos, que são os chamados atravessadores. É aí que o dinheiro acaba se concentrando. E pela informação do portal Gaúcha ZH, na coluna de Giane Guerra, o Aqualocos, um dos maiores parques aquáticos do litoral gaúcho, se prepara para o verão e abre 80 vagas de emprego. A reabertura vai ocorrer em fases e a equipe receberá treinamentos para protocolos de segurança. Então, Aqualocos se preparando para retomar as suas atividades. Se alguém quiser se candidatar ao cargo de puxador de boia no Aqualocos, é só enviar o currículo. E temos feriadão, as estradas tendem a ficar lotadas e a partir de hoje a Polícia Rodoviária Federal desencadeia a Operação Finados nas BRs. E o efetivo estará reforçado para garantir a segurança dos viajantes. Então teremos aí um aumento no efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Na nossa região, a BR-470 é a principal rodovia e a gente pode esperar um aumento da fiscalização. Pelo portal Gaúcha ZH, a informação também na página da Giane Guerra, que após vencer leilão, ex-funcionários da Varig arremataram por R$80 mil um Boeing da companhia. E o avião recebeu 49 lances e foi vendido por, R$85 mil. E 2 ex-funcionários pretendem transformar a aeronave em um museu. É um Boeing 727 que vinha sendo usada para transporte de carga até que entrou em fase de desoperação e foi vendido. Mais um dos bens que se acumulam aos longos processos da Varig. E pela informação do portal Estúdio FM, a importância da perícia na solução dos crimes. Isso porque a reportagem conta a história da perita criminal Graziela de Zegna. Ela é do Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias. E ela acompanhou a prisão de um homem que foi acusado de estupros em série de várias mulheres na zona sul de Porto Alegre. Após cruzar dados de material biológico, a perita constatou que todos os ataques eram feitos pela mesma pessoa. E no último dia 19, ele foi preso preventivamente e a perita orgulha-se de poder ter solucionado esse mistério. A informação que também vem pelo portal Estúdio FM, a Polícia Rodoviária Federal prende quase R$500 mil em dinheiro escondidos na cabine de um caminhão em Santiago. Isso foi na fronteira no dia de ontem. Os policiais rodoviários federais apreenderam R$440 mil sem origem que estavam escondidos. Durante as ações de combate ao crime, as operações de inteligência identificaram um caminhão emplacado em Aceguá que estaria envolvido em atividade ilícita. O condutor foi abordado e ele disse que ia até Porto Xavier. A fiscalização do veículo revelou o dinheiro em espécie. O homem de 55 anos é natural de Alpestre e não possuía qualquer comprovação. O dinheiro foi encaminhado à Receita Federal. E agora também informação pelo portal Estúdio, mais de 180 emulsões explosivas são encontradas escondidas em Caxias do Sul. Uma ação da 3ª Região Militar do Exército, em conjunto com a Brigada Militar, apreendeu nesta última quinta-feira 50 quilos de explosivo em Caxias. A operação, denominada Heraclites, ocorreu na empresa localizada na rua Jacob Lucchesi, no bairro Santa Catarina. Os militares encontraram durante a fiscalização 185 cartuchos de emulsão explosiva escondido embaixo de pilhas de tijolos. E a gente noticia que uma série de atentados à bomba ou suspeita de bomba ocorrem no estado nas últimas semanas e a gente tem que se dar por conta de por que isso está acontecendo. Informação do portal Leove, transmitido aí, que um ataque a tiros deixou um óbito e um ferido no campus da Serra, em Caxias do Sul. Isso aconteceu aí na madrugada desse dia 30. O crime ocorreu por volta da 1h45. De acordo com informações, um bandido não identificado bateu a porta do imóvel onde a dupla estava e começou a atirar.
Um dos moradores foi atingido por 3 tiros e acabou vindo a óbito. E o outro foi baleado e conseguiu se abrigar em um outro imóvel onde foi socorrido. Informação do portal Estúdio de Vila Maria. Ontem um acidente inusitado no centro da cidade. Quem já trafegou por Vila Maria sabe que a rodovia corta o centro. E um caminhão desgovernado acabou se colidindo contra uma casa na região central de Vila Maria. O caminhão era de Passo Fundo e acabou perdendo freio e atingiu a lateral da residência. Apenas danos materiais. E a informação do portal Pioneiro: após a venda, a Randon Veículos anuncia a criação de uma nova companhia subsidiária. Será a Randon Tech Solutions. Foi aprovada em reunião do Conselho e o capital inicial dessa nova divisão será de 20 milhões, o mesmo capital que foi vendido à antiga unidade. Informação também que vem pelo portal Estúdio: a Polícia Civil de Guaporé acaba desmantelando uma quadrilha que era responsável por arremessos de drogas no presídio estadual daquela cidade. Isso aconteceu em uma operação conjunta entre os dias 28 e 29 de outubro e a partir de informações foram identificados os elementos que cometiam essa prática criminosa. E sim, eles usavam estilingues para fazer os arremessos, veja só. Pelo portal Estúdio, falando aqui da nossa região, o final de semana promete sol entre nuvens e temperaturas amenas. Reportando a previsão do MET Sul, o frio associado à área de alta pressão que vem da região argentina entra no estado e define as condições dessa próxima semana. O sol deve predominar entre as nuvens. Contudo, existe também a previsão de máximas entre 22 e 27 graus e mínimas entre 10 e 11 graus. Então, aí o final de semana será, de acordo com a Metsul, reportado pelo Portal Estúdio, temperatura amena. E nessa manhã também foi registrado um acidente na BR-470 em Vila Flores. Isso aconteceu na manhã de hoje por volta das 11 horas no trevo de acesso ao posto de combustível. Um Gol e um Fiat Uno colidiram de forma lateral. Os motoristas que trafegaram devem ter atenção e não tínhamos maiores atualizações. Informação que também vem do portal Estafeta: mais um homicídio é registrado em Veranópolis, que tem um dos anos mais violentos da sua história. Um homem foi morto a tiros por volta das 21 horas da noite de ontem na cidade de Veranópolis. Segundo informações, ele trabalharia em uma borracharia na BR-470 e houve aí essa situação, né? Ele acabou vindo a óbito no local, mais um homicídio registrado em Veranópolis. Informação também que vem pelo portal Estúdio: a falta de EPIs e de recursos colocam o retorno das aulas do Hospital São Luís Gonzaga em dificuldade nas atividades presenciais. É o que relata a reportagem, pois a ausência de equipamentos de proteção tem deixado a situação mais complicada. Muito boa tarde para a dona Lúcia Foscarini, que nos acompanha e nos cumprimenta nesse momento. Em Nova Prata, pelo portal Estúdio, a Brigada Militar acaba encontrando entorpecentes em uma revista a um veículo. Após abordar um veículo em atividade suspeita no loteamento Frison, as buscas realizadas no interior foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecente. Com isso, foi lavrado um termo circunstanciado. E a última informação vem do portal Pioneiro. A Prefeitura de Veranópolis decreta o horário de funcionamento para bares e restaurantes após o aumento de aglomerações e também a subida de casos de Covid-19. A decisão foi divulgada no último dia 28 e bares e restaurantes podem operar no máximo até às 23 horas e abrir para as atividades apenas a partir das 6 horas da manhã. E para a gente encerrar o Expresso Meio-Dia de hoje, nós temos também aí o dia 30 de outubro, é o dia do ginecologista e obstetra, isso mesmo. E quem falou com a nossa equipe foi o médico Fábio Batirola, que fala sobre as informações dessa profissão e a importância dela no nosso dia a dia. Eu me despeço de você, retorno à noite nos debates com os candidatos de Nova Araçá. Então estaremos prontos e apostos às 21 horas para receber os 3 candidatos que já confirmaram presença. Não perca um debate imperdível nessa noite. Estarei na companhia de Sônia Reginato
aqui na Conecta Mais TV. O Expresso Meio-Dia retorna na próxima terça, ao vivo para você. Um bom feriadão a todos. Dentre tantas datas comemorativas, no dia 30 de outubro comemoramos o Dia do Médico Ginecologista e Obstetrícia. Esta data foi fundada e criada em 1959 para que possamos refletir um pouco mais sobre esta profissão que trata especificamente da saúde da mulher. Viemos até o município de Paraí e conversamos com o Dr. Fábio Batirola, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esta profissão e um pouco também sobre a sua carreira. Na família eu tenho um irmão que é médico, mas é bem fora dessa área, ele é ortopedista, né? E desde pequeno sempre achei muito bonito essa função, principalmente da obstetrícia, né? Dos nascimentos, enfim. Quando eu resolvi realmente fazer medicina, então no final do 2º grau, foi quando eu tomei a decisão de partir para a medicina, eu pensava nessa área. Ao longo da faculdade eu fui vendo outras áreas que me interessaram bastante também, e no 4º ano da faculdade, quando a gente passa pela cadeira de ginecologia e obstetrícia, eu realmente vi que era o que eu gostava e o que eu queria e o que eu pretendia seguir para o resto da vida. A nossa profissão ela envolve muito uma situação bem atípica, porque muitas vezes a maioria das vezes o paciente não está doente, ele vem à procura com saúde e para te manter a saúde até o final, por exemplo, do pré-natal. E isso é um desafio maior que em outras áreas, onde o paciente está doente e tu geralmente resolve o problema dele, né? Ou tenta resolver pelo menos. Então é um desafio muito grande. Ao longo dos anos, a nossa área, especialmente a obstetrícia, vem mudando muito, com muitos avanços tecnológicos, muitos exames, né? E cada vez mais doenças a gente está descobrindo. Então, por isso, a atualização tem que ser constante, né? O que hoje é uma verdade, daqui a um ano pode não ser mais, em toda a área da medicina, mas especialmente na obstetrícia, né? Então a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento. A gente tem outros desafios também, que é a dificuldade de acesso de algumas pessoas ainda ao pré-natal, né, as questões político-econômicas, né, de atenção à saúde, que muitas vezes é um pouco difícil. A gente vive numa região muito privilegiada do Brasil, mas aqui temos pequenas dificuldades. O resto do Brasil tem grandes dificuldades em muitas áreas. Bom, se mistura bastante a ginecologia e a obstetrícia porque são duas áreas que tratam especificamente da mulher. Só a título de, então, exemplificação, a obstetrícia trata basicamente do ciclo gravídico puerperal, ou seja, da mulher grávida, né? Enquanto que a ginecologia trata da parte da mulher, né? Da mulher não grávida, vamos dizer assim. Então, seria cirurgias, doenças ginecológicas, né? A parte da prevenção das doenças ginecológicas também, os cânceres, toda a parte que cerca a saúde da mulher, especificamente da mulher. Enquanto que a obstetrícia, da parte que cerca todo o ciclo, quando a mulher pretende engravidar, quando ela engravida, quando ela ganha e depois que ela ganhou até um certo período, né? A importância das duas é de suma importância. As doenças ginecológicas na mulher, elas matam muito, né? Não apenas os cânceres, todas as outras doenças, né? Mas especificamente o câncer. A gente está vivendo agora o Outubro Rosa, que é um mês dedicado a essa lembrança, né? E por outro lado, como a gente comentou antes, então na obstetrícia os avanços são muito significativos. Hoje a gente consegue tratar e muitas vezes salvar bebês que até alguns anos atrás eram sentenciados ao óbito, né? Então isso tudo nos leva a uma importância cada dia maior nessa área. Então, essa preocupação existe de todos os lados, sempre, né? Quando lá, praticamente 20 anos atrás, eu decidi fazer essa especialidade, me passou pela cabeça, sim, essa dificuldade, né? Existe um preconceito, por exemplo, com os homens, né? Mulheres urologistas são poucas ainda, existe um preconceito grande. A mulher em si, ela é menos preconceituosa que o homem, em termos gerais, né? A mulher é mais acostumada a se expor, até pela situação do parto, que ela não tem como se resguardar, ela precisa se expor naquele momento. Então, ao longo da própria criação, a mulher acaba tendo um pouco mais perdendo um pouco esse pudor em comparação com os homens. Os homens ainda têm um tabu muito grande, né? Então, sim, essa foi sempre uma preocupação, é uma preocupação, né?
Já enfrentei alguns preconceitos ao longo desses anos todos, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não propriamente pelas pacientes, e sim por outras pessoas, né? Eventualmente gestores de achar que, porque é homem não posso contratar, coisas desse sentido. Te confesso que mulheres que deixaram de consultar, deixaram de procurar assistência porque era o homem, porque era o Fábio, porque era o João, porque era o Antônio, são muito raras, né? Existe inclusive uma certa predileção de algumas pacientes pelo homem em detrimento à mulher ginecologista, que se explica por alguns detalhes, né? Por exemplo, assim, eu enquanto homem nunca vou saber como é desconfortável ou não um exame ginecológico, como é desconfortável ou não um parto, né? Então eu preciso manter o máximo da minha delicadeza para que a paciente se sinta à vontade. Muitas vezes a mulher ginecologista que possa ter tido uma experiência boa com parto, com exame ginecológico, daqui a pouco ela pode relaxar um pouco no exame e então não ser tão delicada, vamos dizer assim, quanto o homem ginecologista. Então várias pacientes me relatam que elas se sentem mais à vontade, mais tranquilas com o homem. Também, da mesma forma, a questão de muitas vezes a mulher tem uma certa dificuldade de se expor para uma outra mulher porque é do sexo igual, né? Havendo pequenas ou algumas comparações, né? Então, nesse sentido, algumas pacientes preferem muito o homem ginecologista. Mas, respondendo de novo à pergunta, então, assim, não vejo grande dificuldade, não há praticamente nenhuma ou mínimos preconceitos das mulheres em relação ao ginecologista do sexo masculino. Bom, então, assim, aquelas pessoas que pretendem seguir essa área, não é uma área fácil, é uma área bastante difícil, é uma área que você tem que ter muita honestidade, comprometimento e principalmente amar a área. Senão não vai dar certo. É uma área que não tem hora, não tem momentos e apesar da gente falar quase sempre em felicidade, muitas vezes ela nos traz momentos muito tristes, muito desgastantes, né? Então não é apenas felicidade, não é apenas alegria. Verdade que a gente vive disso, mas muitos momentos são difíceis e muitos momentos a gente pensa em abandonar devido à situação crítica. Aos colegas que já estão nessa luta, a gente pede que mantenha o foco, tentem não desistir. A gente nota que dia a dia muitos colegas estão desistindo pelas dificuldades, pelos os novos obstáculos que a gente vem tendo a dia. Então, mantemos essa nossa vida, que não é fácil, mas que no fundo quem escolheu e quem gosta é muito prazerosa.